Olá, meus amigos e minhas amigas. Saúde e paz para todos neste novo ano que se inicia. Que possamos estar envolvidos no manto divino do amor, da paz, da felicidade. Todas elas sabemos, todas essas oportunidades, todas essas perspectivas nos aguardam, sim, num futuro o qual todos nós aqui buscamos diariamente através dessa doutrina esclarecedora que nos amplia a consciência, nos coloca em condições de enxergar além da própria matéria. Então, hoje nós temos uma tarefa a convite da nossa querida amiga Evani, desta casa, que sempre nos acolhe, nos recebe com muito carinho, com muito afeto. O Consolador, Centro Espírita O Consolador. Desejo a todos que aqui se encontram e que aqui em breve também estarão nos assistindo o nosso mais afetuoso abraço. Sejam muito bem-vindos e que possamos estar reflexivos acerca deste tema, o qual vamos desenvolver neste momento. O tema escolhido é o Espiritismo em tua vida. Então, vamos pensar um pouco a respeito deste tema, sempre, é claro, buscando as bases doutrinárias, as quais Allan Kardec, juntamente auxiliado pela espiritualidade, foi capaz de nos trazer este lastro no qual hoje refletimos, meditamos, estudamos, aprendemos e assimilamos, acima de tudo, para as nossas consciências e os nossos corações imortais. Então, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, tem como base a compreensão da realidade. Essa realidade espiritual, é claro, e a busca pelo progresso moral e intelectual, jamais devemos esquecer. E para alcançar esses objetivos, o conhecimento da doutrina desempenha um papel de fato fundamental na vida de todas as criaturas, principalmente de nós espíritas, pois possibilita realmente uma assimilação maior dos princípios e dos conhecimentos que norteiam essa filosofia, que dão um direcionamento, um encaminhamento. E hoje o estudo realmente da doutrina espírita não se limita somente às leituras das obras específicas, das obras básicas, que nós sabemos, o Pentateuco, mas é um convite à reflexão, é um convite a uma análise crítica, a uma percepção maior da absorção de todos esses elementos através dos ensinamentos dos espíritos que nós podemos extrair. E todos eles, a maioria, é claro, contidos nestas obras mediúnicas e também nas obras complementares, não vamos esquecer jamais. Então, a doutrina espírita hoje demonstra para todos nós esse grande potencial, este enorme arcabouço de informações, as quais estão acessíveis a todos, Daí dizer que o estudo aprofundado da doutrina espírita realmente proporciona um conhecimento sólido, né, desses fundamentos doutrinários, como a existência de Deus, como a imortalidade da alma,
né? A comunicação entre os vivos e os mortos, né? Comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. A lei de causa e efeito, né? Dentre tantos outros princípios e elementos fundamentais. Então, esse conhecimento permite que o espírita compreenda as bases dessa doutrina e desenvolva também uma visão mais clara sobre a vida espiritual e sobre a sua relação também com a vida material. E isso é fundamental para poder explicar tantas situações, tantos problemas, tantas questões que afligem a vida dos seres neste orbe. Então, o Espiritismo auxilia na compreensão, né, dessas leis morais que regem a vida, né, que determinam, por assim dizer, os meios e os modos pelos quais todos aqui viverão, estarão submetidos, sem dúvida alguma, às leis divinas, às leis supremas. Então, o livre-arbítrio, a caridade, o perdão, a reencarnação, todas essas possibilidades, todas essas perspectivas, as quais envolvem os seres imortais, né? Então, conhecendo essas leis, conhecendo esses mecanismos, o espírita se torna capaz de analisar suas próprias ações, sim, pensar em como agir, no que falar, no que pensar, em como sentir, né? E entender realmente as suas responsabilidades, entender as questões que lhe envolvem perante a vida e buscar, sem dúvida alguma, a transformação moral, né? Caminhando em direção à evolução, à luz, à iluminação, uma vez que este, de fato, é o nosso propósito. Estamos aqui destinados à perfeição. Estamos destinados à perfeição. Então, à medida que o candidato, podemos falar assim, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, se dedica ao aprendizado do seu conteúdo, dos seus ensinamentos, será capaz, sim, de combater fanatismos, materialismos, superstições e outras coisas mais que afligem muitos seres que se dizem religiosos até, quanto mais aqueles que não têm qualquer tipo de crença ou religião ou fé. Ou seja, o conhecimento racional, fundamentado, amparado em bases onde a razão, a ciência são capazes de explicar, claro, amparadas pelo conhecimento da espiritualidade, torna o espírita capaz de distinguir, de discernir, né, entre as informações que são verdadeiras e as crenças que são infundadas, que não têm qualquer motivo ou sentido, né, de existir ou de ser. Então, determinadas posturas até extremistas ou a aceitação de dogmas, né, de imposições a pretexto de significar uma ordem suprema, supostamente suprema, sem qualquer reflexão, isso sequer é cogitado na consciência daquele espírita que já começou a adentrar nesses pórticos, que começou a refletir sobre essas verdades divinas. Então, aqueles que desejam realmente divulgar e praticar a própria doutrina espírita, eles devem se preparar também,
por meio desse estudo, por meio desse conhecimento. Então não basta somente a frequência, a observação, a leitura. A partir do momento em que a criatura passa a introspectar esses conhecimentos, ele já se torna, assim, um forte candidato, um eleito a divulgar, a passar adiante. E não é por isso que ele vai se envaidecer, ou se orgulhar, ou se achar superior a quem quer que seja. Não, de forma alguma. Pelo contrário, é para que exatamente ele possa servir a todos que necessitam, a todos que precisam, né, do seu auxílio, da sua ajuda. E isso é fundamental, é importantíssimo para o próprio desenvolvimento do ser, para o crescimento da criatura. Então, ao se aprofundar nos livros, artigos, nos escritos espíritas, por exemplo, o espírita, ele aumenta o seu conhecimento, né, sobre essas mensagens que são transmitidas pelo invisível, pelos espíritos, pelos benfeitores, pelos imortais, por aqueles que já viveram também experiências, muito provavelmente, assim como muitos de nós, mas que hoje já se encontram, depois do despertar da consciência, num outro patamar. Então, amplia-se a capacidade de orientar-se, de se esclarecer. É um mecanismo de autonomia que cada um investe em si mesmo. Então, a criatura se torna um instrumento adequado, né, para transmitir os princípios da doutrina de forma coerente, né, e também embasada, é claro, porque não se fala sobre espiritismo sem essa base, sem essa estrutura que dá ao ser a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio para colocar palavras, frases, para dar exemplos, para demonstrar possibilidades, sim, probabilidades e tudo mais que envolve a vida de todos nós. Mas sabemos que não se trata de uma matemática humana, é a ciência de Deus, é a ciência dos espíritos, é a ciência divina, é a natureza que por si só representa o próprio Criador. Então, é óbvio que temos encaminhamentos, direções, princípios, bases, mas os detalhes da existência correm por conta de cada um. Então, não existe uma receita pronta, não existe uma lista específica a qual todos seguindo serão bem-sucedidos aqui neste mundo, nas suas vidas, nos seus desafios íntimos, pessoais. Mas, a partir do momento que compreendemos a ideia central trazida pelo Cristo, por sua doutrina divina, a qual inspira a doutrina dos Espíritos, aí sim passaremos a viver de um modo melhor, com mais consciência, sim, de tudo que nos acontece e daquilo que somos capazes de realizar. E isso, de fato, é libertador. Nos torna independentes, sim. Não há mais necessidade de retornar a um passado retrógrado, medieval, onde a religião ditava as normas e dizia como cada um deveria viver. E isso, de fato, é extraordinário. Então, dentre, por exemplo, as afirmativas de Jesus, algumas há que, para entender,
é preciso meditar com profundidade. E é disso que estamos falando aqui. O Espiritismo lhe dá instrumentos, ferramentas para que você pense por si mesmo, com base nesse farol que é Jesus, o ser mais perfeito que já pisou aqui na Terra, o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso modelo, o qual os Espíritos reiteram, reafirmam, ratificam. Então, temos aqui, por exemplo, uma das máximas do Cristo, quando ele fala: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ora, será que Jesus trazia vida para quem já estava na vida e vivo? Certamente que não. Ele, o Cristo, era portador de uma mensagem de vida espiritual, para que quem se encontrava num contexto de vida mortificada, era como se estivesse um vivo morto, não é? Um cadáver ambulante, como muitos espíritos encarnados aqui neste orbe estão vivendo, acordados para as realidades dos homens, da matéria, preocupados com o seu dia a dia, acordam, vão trabalhar, praticam suas atividades, rotinas no dia a dia, alimentam-se, enfim, relacionam-se, porém não acordaram ainda para as verdades divinas, para as coisas do Espírito. Então Jesus falava sobre esta vida espiritualizada. Era esta vida que ele se referia e que corresponde à atividade da própria alma, do ser que somos aqui. Então, estamos neste orbe para buscar essa compreensão. Não dá mais para viver de uma forma inconsequente, inconsciente. Isso ainda faz parte da vida e da realidade de muitas criaturas que desconhecem a fidelidade ao bem, a alegria, ao trabalho digno. Desconhecem ou não querem se preocupar com as esperanças futuras, esta vida futura que a espiritualidade, que o Cristo nos promete, a vida eterna, porque querem viver o hoje, o aqui e agora, esquecendo-se que são espíritos imortais e que precisam urgentemente acordar deste sono profundo. Então, essa vida interior que também nutre da convivência fraterna, nutre-se da sociedade na qual convivemos, das relações que estabelecemos uns com os outros. Infelizmente, hoje, a criatura busca muito mais as paixões, os vícios e tudo mais que corrompe os valores da alma, do espírito. Os valores os quais vamos levar conosco, aonde quer que cada um vá. Hoje vivemos no mundo Terra, no planeta Terra. Amanhã não se sabe. Cada um pode reencarnar em outro planeta. E o que vamos levar, se não esses valores, esse conhecimento? Então, a morte será indicada por tudo aquilo que se estimula ou alimenta as paixões, as imperfeições, os defeitos da alma, os defeitos morais, né? A ignorância, a traição, enfim, o desvirtuamento dos costumes, o desrespeito às bases da família, a exploração do homem pelo homem e tudo mais que de
uma maneira ou de outra, ainda existe no planeta, e de maneira tão extravagante, abusiva, excessiva, que às vezes se torna uma prática comum, quase que uma religião, um fanatismo, e todos aqueles que não agem daquela maneira são considerados ingênuos, fora do contexto, alienados. Ora, quer dizer que pelo fato de fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, significa que a pessoa é boba, é besta. E isso daí é comum ouvir em todo lugar, em toda parte. Às vezes o espírita sente até vergonha de ser espírita, porque todos estão agindo de uma maneira diferente e ele vai e age de outra, quase que chocando ou impactando a vida daquele movimento, daquele grupo social, daquele meio profissional, familiar. Mas é exatamente aí que reside o grande mérito do ser, onde a criatura terá condições, sim, de prestar contas à sua própria consciência, e à consciência cósmica, a consciência divina, sem se preocupar com o que os outros estão falando ou dizendo, porque isso daí é exatamente ser espírita. É exatamente o que o espiritismo faz na vida de todos nós. Transforma, nos ajuda a essa modificação íntima, a qual precisamos realizar urgentemente. Essa morte moral que nós hoje presenciamos é auxiliada pelo descaso para com esses movimentos de progresso íntimo, quando se prefere nivelar pelas faixas mais inferiores, pela vala comum, não é? Onde a maioria das almas humanas se encontram se digladiando, se debatendo, perdidas, desorientadas, e em muitas situações até se assemelha a certos comportamentos selvagens. Como vai dizer Emmanuel, o espírito humano está muito mais próximo da animalidade do que da própria angelitude. E esse é o retrato do orbe no qual habitamos, esse mundo de provas e expiações. Mas a vida de Jesus, a vida que o Cristo veio trazer, não é aquela que se preocupa com esse mundo físico, com esse mundo externo, mas aquela que é capaz de fazer brilhar as nossas almas. É aquela que transfigura o ser, que transforma, que causa uma metamorfose, sim. E é exatamente isso que o Espiritismo nos ensina. É isso que a doutrina nos mostra e que nos convida constantemente a realizar. Por isso é que Jesus se dirigia a quem se movia em corpos carnais, mas que padeciam, sim, que sofriam de indescritíveis dores morais da alma. Essas dores que nós sabemos que dilaceram o próprio ser. Muito pior do que um acidente físico. É óbvio que é doloroso, que vai ser traumático, mas é muito pior, com certeza, as dores que são brotadas da alma, que são exteriorizadas pelo próprio espírito. E é exatamente aí que atua a doutrina espírita. Daí o Cristo ter falado
em vida abundante, a quem se habitua a uma vivência mesquinha, a quem busca o tempo inteiro conflitos, a quem se debate por questões materiais, empobrecido, apequenado, mesmo tendo grandes somas em dinheiro no seu banco ou em seus patrimônios, mas esses seres ainda sequer perceberam a grandiosidade a qual o Cristo nos convida a viver, a abundância, a fartura que não tem preço, que a terra jamais chegará aos pés em termos de grandiosidade, em dimensão, em perspectivas, em possibilidades. Então a lição de Jesus é para todos os tempos, é para todos os povos, para todos os seres, porque a linguagem do Cristo é a linguagem de Deus, é a linguagem do amor, é a linguagem do bem, da caridade, da fraternidade. E quando encontramos sociedades ricas e homens pobres, medicinas desenvolvidas, a ciência e a tecnologia extremamente avançadas, né? E percebemos homens enfermos, adoecidos, estados, né? Países poderosos e homens escravos ainda sendo escravizados pelo próprio homem, por aquele que deveria estender a mão, que deveria ajudar. Isso realmente é estarrecedor. Quando vemos uma grande variedade de religiões, por exemplo, e homens egoístas, e homens materializados em busca de prazeres efêmeros, passageiros, transitórios, percebemos a razão da mensagem do Cristo quando ele fala: eu vim para que tenhais vida. Então, será que de fato estamos vivendo ou estamos vegetando? Essa reflexão a doutrina espírita nos convida a ter constantemente. A todo momento que se abre um evangelho, que se lê uma questão em O Livro dos Espíritos, que se faz uma reflexão sobre um texto, uma psicografia de espíritos de alta envergadura moral, intelectual. Então, que cada um possa se permitir buscar, de fato, beber desta fonte, esta fonte inesgotável, que é a fonte que o Cristo promete a todos nós e que os espíritos, através desta doutrina iluminada, nos oferece para beber, para dessedentar, para matar a nossa sede, mas não somente a sede de água, ou para matar a nossa fome, que também não é apenas a fome de comida, mas a fome que mata, de luz, de vida, a qual todos nós temos ainda para viver. Então, que cada um possa experimentar realmente essa possibilidade intimamente, porque é um momento próprio, pessoal, particular. A criatura, às vezes, busca por caminhos outros o tempo inteiro numa incessante aventura exterior, podemos falar assim. Mas, na verdade, as lutas são muito mais íntimas, internas, do que qualquer outra coisa. Então, que cada um possa realmente viver esta felicidade, mesmo no mundo em que nós estamos. Mesmo tendo problemas a resolver, dificuldades inúmeras que nós sabemos, questões financeiras, materiais, sociais, questões de saúde,
e tudo mais, porque isso faz parte do projeto divino para as nossas vidas. E é exatamente aí que reside a pedagogia desta ciência espírita, a nos mostrar todos os meios que temos para resistir diante das intempéries, para enfrentar os desafios sem esmorecer. E o Cristo é aquele que nos traz vida verdadeira, vida vibrante, abundante, feliz, nos propondo a fazer realmente o melhor sempre, o melhor uso dela, o uso mais nobre que pudermos, para que possamos viver não só aqui enquanto encarnados, mas também continuarmos esta vida no plano espiritual. É por isso que o Espiritismo permite realmente uma compreensão mais profunda desses desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, na vida terrena. Então, entender que a vida a qual Jesus se refere é, na verdade, uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, a oportunidade de ampliar a consciência do espírito em evolução. E que as dificuldades são momentos necessários, são momentos importantes para que o espírito possa aprender a superar e progredir, independente das circunstâncias, das situações, de tudo que esteja ali acontecendo. E não esperar por um tempo bom, por dias melhores. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Pela desdita infelicidade ou pela felicidade, pela alegria. Então, se eu desejo um futuro melhor, eu preciso começar no hoje, no aqui, no agora. E o Espiritismo nos ajuda a encontrar as respostas, as soluções. Pode até ser que não encontre de imediato ou do jeito que a pessoa quer, mas lhe dar os caminhos para que você possa construir as saídas, as soluções dos problemas, dos labirintos que a vida nos leva, que cada um leva a si mesmo, dando coragem para que você possa trilhar um novo caminho, uma nova busca, sempre visando uma melhoria, seja ela moral, seja ela intelectual. Então, estudar o Espiritismo, estudar a doutrina, realmente se torna uma ferramenta essencial para o autoconhecimento, para o desenvolvimento do ser, para entender as leis universais e não viver fechado, isolado no seu próprio mundo, no seu próprio castelo, no mundo egoísta que muitos decidem construir para si mesmo. Então, sair para fora é entrar para dentro. Veja aqui, realmente, contradição. Mas não existe contradição, e sim uma realidade. A partir do momento em que a criatura passa a viver os princípios morais divinos trazidos pelo Cristo e reforçados pela doutrina, a vida dele, a vida do ser, se transforma. Então, cada um poderá se permitir encontrar uma base sólida para refletir, para praticar o próprio bem, saber por que está fazendo esse bem. Não basta simplesmente realizar a caridade ou praticar um ato sem ter consciência daquilo que se faz. Não para esperar nada em troca, mas sim para introjetar
em sua alma, em sua consciência, os motivos que te levam a realizar, reforçando ainda mais que os caminhos que cada um busca escolher com base nestas instruções divinas são os melhores para as nossas vidas. Então, temos ali, sim, um pensamento racional, uma compreensão perspicaz, inteligível da própria vida. Então, por meio desse estudo, cada um será capaz de desenvolver, né, de perceber ainda mais a profundidade da realidade espiritual. Então, ter essa visão equilibra o ser diante das intempéries da vida, diante dos adversários, das criaturas que se dizem inimigas, que na verdade nada mais são do que testes, do que provas, que existem também para nos levar a um outro nível existencial. E a doutrina, obviamente, auxilia e consola as almas aflitas que enfrentam as provas, as expiações, que neste mundo sabemos que são inevitáveis. Então, este mundo, este planeta, é muito mais um hospital, né? Onde as pessoas, os homens e as mulheres, vivem situações aflitivas, vivem questões morais, físicas, e que precisam buscar soluções através de tratamentos espirituais, sejam eles com ou sem esses reflexos no corpo físico. Precisam de assistência social. O planeta também pode ser considerado como uma grande escola. E a percepção da doutrina sobre esse ponto de vista realmente é extraordinário. Porque a todo momento as criaturas estão aprendendo e ensinando. E esses processos se estabelecem de maneira natural, de uma forma cotidiana, comum, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Então, cada um será capaz de elaborar a sua própria trajetória para continuar a viver, seja o tempo que for no corpo físico ou quando cada um tiver que retornar para o mundo espiritual. E assim vamos percebendo a grandiosidade, né? A profundidade, a penetração que os ensinamentos da doutrina nos oferecem. E através, é claro, da casa espírita, local onde se materializa as atividades daqueles que fomentam a doutrina, onde realizam-se tarefas que são muito importantes para o equilíbrio da sociedade onde vivemos, para o equilíbrio da família. Só que essas tarefas não se resumem somente a essas atividades, e nem sequer essas atividades são as mais importantes a serem desenvolvidas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aponta com seriedade realmente e com muita exatidão que fora da caridade não há salvação. Então não basta simplesmente se dizer espírita, não basta frequentar uma casa espírita, não basta falar sobre o espiritismo, não basta praticar a mediunidade dentro da casa espírita. Mas é claro que a salvação, como nos diz o Evangelho, como nos diz o Cristo, está na caridade, está no amor ao próximo,
E isso daí aprendemos, de fato. Entramos em contato com essa verdade divina dentro da doutrina de uma maneira tão extenuante, tão extravagante, que a criatura passa a ter um novo pensamento, uma nova ideia, a perceber-se como um ser capaz de alterar, sim, o panorama energético, não só da sua vida, mas daqueles que lhe rodeiam, daqueles com quem convive, de uma forma muito ampla. E a caridade realmente é uma base fundamental. É muito mais que simplesmente praticar atividades que são consideradas boas para as pessoas, ou até mesmo que sejam vistas pela sociedade como plausíveis, como positivas, ou até mesmo dentro do próprio julgamento do ser, da própria consciência. E é isso que aponta Paulo de Tarso na passagem, que nem sempre, que ele diz assim, nem sempre consigo fazer o bem que quero, que pretendo, mas o mal que não quero eu sempre faço. E por isso, uma causa simples, mas com uma solução tão simples, que nós podemos chamar de conhecimento, que o Espiritismo nos oferece. O saber por que está fazendo aquilo, seja de bom, seja de mal. A partir daí a criatura tem discernimento e é capaz de se perceber em meio a esse universo o qual todos nós participamos aqui. Então a doutrina dos espíritos vem ao mundo das pessoas como o Consolador prometido. O Consolador prometido por Jesus, para lembrar o que já se havia esquecido e para ensinar coisas novas que até então os homens e as mulheres, os espíritos da época, não eram capazes de compreender. Então, a doutrina espírita passa a realizar todas essas tarefas e seus adeptos, antes de mais nada, passam também a se colocar como intérpretes deste aprendizado, a desenvolver potencialidades, a buscar explicações, a compreender os porquês e tudo mais em que hoje nos encontramos, no mundo que nos convida a sempre se adaptar às transformações e mudanças. E Kardec, quando elaborou os livros, né, que hoje representam a base da doutrina, levou um tempo para estudar, para codificar, para compilar todas aquelas informações. Ele, como um homem de ciência, precisava se aprofundar, testar, averiguar, comparar. Isso ele fez com perspicácia, com determinação, com boa vontade. E são os exemplos que temos também a seguir. Duvide de tudo, duvide de todas as coisas, busque informação, interprete, reflita, avalie, até mesmo de tudo que nós estamos dizendo aqui. Sim, vá até a fonte, e isso lhe fará e lhe tornará um ser muito mais esclarecido. A doutrina nos mostra também essa capacidade, essa possibilidade a qual todos aqui têm. Então, muitos anos de estudos para que Kardec pudesse compreender os meandros que envolvem o conhecimento da doutrina.
e, obviamente, nos trazer essas bases. Claro que teve o auxílio da espiritualidade sublime, mas nós sabemos que todo esse trabalho não poderia ser feito se ele não tivesse esse espírito inquiridor, né? Inquisidor, pesquisador, querendo buscar e saber muito mais. Óbvio que essa curiosidade, essa busca só trouxe benefícios para a sua vida e para a vida de todos nós. Então Jesus tem também para todos nós como nosso guia sublime, como governador espiritual deste orbe, bons planos, bons caminhos, mas que cada um possa seguir através dos seus ensinamentos. E isso daí, sem dúvida alguma, é mais do que reiterado pela doutrina espírita. Jesus nos orientou a amar o próximo como a nós mesmos. Os espíritos superiores fizeram uma rápida correção, né, de rumo a Kardec quando orientou: amai-vos e instruí-vos. Precisamos sim nos instruir. Precisamos saber o que fazemos. Precisamos mostrar às pessoas que muitos dos males pelos quais elas estão passando são causados pela própria invigilância, pela imprevidência. O que a instrução permitiria, o que o conhecimento da doutrina permitiria que elas corrigissem muitos desses males, sem mesmo às vezes a necessidade de comparecer a certas instituições espíritas e por aí vai. Mas ainda é necessário, ainda precisamos, os livros, as casas espíritas, o conhecimento que a espiritualidade nos apresenta, justamente para que cada um possa um dia ter autonomia e independência e assim realizar a sua tarefa de reforma íntima, de mudança interior, a qual todos nós necessitamos. Por isso, meus amigos e amigas, encerro aqui a minha participação com alguns questionamentos que convido a todos vocês fazerem a si mesmo. Como o Espiritismo tem, por exemplo, influenciado a sua maneira de viver? Já pensou sobre isso? Já meditou a respeito? Muitas vezes, ao buscar o entendimento sobre as leis universais e sobre a própria existência, encontramos no Espiritismo uma direção que transforma não apenas a nossa visão de mundo, mas também a forma como encaramos os desafios e as oportunidades da vida. Então, meus amigos e minhas amigas, o que estamos fazendo com o tempo que a nós foi dado nesta encarnação? O que cada um está fazendo da sua própria existência? Que cada um possa interrogar a consciência e encontrará com certeza as respostas. O Espiritismo nos convida a transformar cada momento em um passo a mais perto de Deus, cultivando realmente a luz que trazemos dentro de cada um de nós. E a doutrina já provou que é uma excelente ferramenta para alcançar esse objetivo. Que possamos levar adiante os ensinamentos do Mestre Jesus, renovando nossas atitudes e espalhando a paz
por onde passarmos. Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar este encontro com a prece, agradecendo pela oportunidade de reflexão e pedindo forças para aplicarmos o que aprendemos em nossas vidas, através dessa doutrina iluminada que nos ajuda a vencer a si mesmo diariamente. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos e muita paz.